Olá, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais um grande bloco de questões envolvendo o nosso Cine Acerte para você que está aí na sala de aula me acompanhando antes do início das aulas presenciais. Para você que está nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, toda atenção! Se inscreva imediatamente nesses canais, porque nós teremos diversas dicas. Aliás, no WhatsApp, a bateria de questões ela é diária, então se você ainda não está inserido, anote exatamente agora o 71984911908 e me mande uma mensagem com seu nome, com seu município e com a lista de transmissão, ou seja, o concurso que você almeja para que você receba questões diárias para um treinamento adequado à sua preparação. Beleza? Vamos lá começar mais um bloco de questões. Questão de número 16. Em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada inconstitucional lei que destinava verbas públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado. Preste atenção. Lei que destinava verbas públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado, sem amparo jurídico administrativo. Assim entendeu a Corte Suprema, tratasse de favorecimento a segmento social determinado. Eu gostaria muito aí que você grifasse esta expressão. Favorecimento a um segmento social determinado. Gente, todas as vezes que você vê favorecimento, 99% de chances da resposta ser princípio da impessoalidade. Mas como a gente sabe que aquele 1% não é o mais adequado, pode não ser o que a gente está pensando, então a gente precisa continuar com a leitura. Incompatível, vamos lá, incompatível com o interesse público e com os princípios que norteiam a atuação administrativa. Especificamente, o princípio da presunção de legitimidade, nenhuma relação, motivação tem a ver com justificativa, nenhuma relação. Claramente, o princípio da impessoalidade, continuidade de serviços públicos, também nenhuma relação. Publicidade, a gente não está falando de informação, a gente não está falando de transparência. Então, a questão 16, nós ficamos com a letra C. Questão de número 17. Em importante julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a Corte Superior a impossibilidade de acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar 60 horas semanais. De fato, porque é um trabalho que exige muita atenção, ou seja, que deve ser desenvolvido com qualidade. Assim foi considerada a legalidade da limitação da jornada de trabalho do profissional de saúde para 60 horas semanais, na medida em que o profissional de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Tal entendimento está em consonância com um dos princípios básicos. Quando fala princípios básicos, muito provável que nós estaremos diante de um princípio expresso, ou aqueles implícitos que caem pra caramba, que é o princípio da supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público. Então são princípios que você deve estar bastante atento, ou atenta, que regem a atuação administrativa, qual seja o princípio da claramente não ter nenhuma relação com publicidade, não está falando de informação, de transparência, não tem nada a ver com motivação, eu não estou falando de justificativa, tem a ver sim com eficiência, porque tem a ver com qualidade do trabalho, com resultados do trabalho apresentado, nenhuma relação com princípios éticos, com lealdade, com boa-fé, então não é moralidade, e nenhuma relação também com favorecimentos, nenhuma relação com um cenário de promoção pessoal de autoridades, enfim. A questão, então, de número 17, a resposta é a letra C. Como eu brinco, o texto é um bicho-papão muito maior do que efetivamente a interpretação dele. Vamos analisar a próxima questão, questão de número 18. A atuação da administração é pautada por determinados princípios, alguns positivados em âmbito constitucional ou legal e outros consolidados por construções doutrinárias. Exemplo de tais princípios são a tutela e
ou controle, e a autotutela, que diferem entre si nos seguintes aspectos. Não esquecer, quando nós falamos em tutela, eu estou falando da administração pública direta, no controle da atuação da denominada administração pública indireta. Ou seja, nós estamos diante de um cenário de um poder de tutela que permite que se faça o que nós denominamos de controle finalístico. Já a autotutela, ela é feita, quando nós falamos, atenção, em autotutela, olha o termo auto. Auto é próprio, é uma tutela própria, ou seja, ocorre no âmbito da mesma pessoa jurídica. Ou seja, quando a gente fala em pessoa jurídica no direito administrativo, a gente chama de entidade. Então, é no âmbito da mesma entidade, de um órgão em relação ao outro. Então, vamos lá. A autotutela é espontânea e se opera de ofício, enquanto a tutela é sempre mediante provocação do interessado ou de terceiros prejudicados. Não. A tutela também pode ser de ofício, porque envolve um processo de natureza administrativa. Então, está errado esse sempre que está aí. B. A autotutela se dá no âmbito administrativo, de ofício pela administração direta ou mediante representação. E a tutela é exercida pelo Poder Judiciário. Não, a tutela também é no âmbito da administração pública. C. Ambas são exercidas pela própria administração, certíssimo, sendo a tutela a expressão do poder disciplinar, não necessariamente. E a autotutela, sim, a linha principal é no âmbito do poder hierárquico, porém, a gente tem que analisar que da administração direta para indireta, nós não temos um cenário necessariamente atrelado a um processo de aplicação de uma penalidade. Tutela decorre do poder hierárquico, aí já piorou porque não existe hierarquia da administração direta para a administração indireta. E a autotutela é a expressão da supremacia do interesse público, fundamentando o poder de polícia também nenhuma relação. E a letra E. É através da tutela que a administração direta exerce o controle finalístico sobre as entidades da administração indireta. Perfeito. Enquanto pela autotutela exerce controle sobre seus próprios atos. Então veja que a questão 18, a resposta correta é a letra E. Vamos nessa, galera. Próxima questão. Questão de número 19. Considere a lição de Maria Silvia Zanella de Pietro. A administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Já lhe disse, apareceu o termo prejuízo ou favorecimento, ideia do princípio da impessoalidade logo na sua mente. Uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Vamos lá. Essa lição expressa o conteúdo do princípio da impessoalidade. Beleza, vamos ver outros. Legalidade não, eficiência não, supremacia não, publicidade não. Aí ficou fácil. Expressamente previsto na Constituição, sim, que norteia a atuação da administração de forma a evitar favorecimentos e viabilizar o atingimento do interesse público. Finalidade da função executiva, ou seja, da função administrativa. Então veja que a questão de número 19, ela já tem de logo a resposta, e essa resposta é a letra A. Não tem nenhuma relação com legalidade, que determina que a administração deve atuar de acordo com o que estiver expressamente previsto em lei, em sentido estrito, admitindo a mitigação do cumprimento em prol da eficiência. Está errado também essa linha. E não é isso que está descrito na ideia de Maria Silvia. Beleza? Então, 19, letra A. E, por fim, a questão 20. Olha só, a respeito dos princípios básicos da administração pública no Brasil, atenção, incorreto. É incorreto. Toda atenção. Olha só. Afirmar que o princípio de impessoalidade demanda objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes públicos, ou seja, autoridades ou servidores. Perfeito. De legalidade.
demanda a atuação da administração conforme a lei ou o direito. Sim, a legalidade é justamente uma legalidade estrita, ou seja, o administrador só pode fazer o que a lei permite, o que a lei determina, o que a lei manda. C. De moralidade, demandar a atuação da administração segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Perfeito! É a ideia da moralidade. Essa questão é excelente, porque ela acaba, a FCC, o que é que ela fez aqui? Ela acabou resumindo como ela pensa cada princípio. Então essa questão aqui é fundamental, aí a sua preparação da eficiência, demanda celeridade na atuação da administração, perfeito. Lembre-se que eficiência traz a ideia de resultados, a ideia de produtividade, é celeridade com economicidade. Se necessário, em contrariedade à lei. Aqui está errado, porque você não pode sobrepor a legalidade com a ideia de que vai alcançar um resultado. Como é incorreta, essa já é a resposta, dada a primazia do resultado sobre a burocracia, ou seja, da administração gerencial sobre a burocrática. É a ideia que vigora atualmente, no entanto, isso não pode ensejar a contrariedade do aspecto que está na lei. Por isso a letra D está errada. E a letra E, de publicidade, demanda divulgação oficial dos atos administrativos, sim, quando exige este cenário de publicidade, ressalvar as hipóteses de sigilo, como aqui está previstas no ordenamento jurídico. Então a questão de número 20, a resposta correta é a letra D. Beleza, galera? Com isso nós concluímos mais um grande bloco de questões. É isso aí, galera! Estamos juntos! Rumo! Rumo! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!